Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista, em que todos os dias nós estudamos juntos a Palavra de Deus. Hoje então é segunda-feira, dia 3 de março, e nosso tema de estudo é o dragão do Apocalipse. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essas questões, da questão do dragão, das bestas. Vejam, são lições bem profundas. Devemos sempre respeitar, mais uma vez, a crença das outras pessoas, mas analisar o que Deus nos diz na sua palavra. O verso para nós meditarmos nessa semana é o seguinte: 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O livro do Apocalipse ele nos mostra muitas verdades, muitas vezes ocultas, mas sempre que o inimigo de Deus é descrito, geralmente ele é descrito como uma serpente, como um dragão, um antigo dragão, como bestas, como espíritos de rãs, enfim. Existem vários exemplos ali que mostram o inimigo de Deus como o anjo do abismo, e talvez uma das mais famosas representações dele seja mesmo o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Já vimos aqui no canal, em alguns dos nossos estudos, no livro do Apocalipse, capítulo 12, onde o inimigo de Deus ele está irado contra os filhos de Deus, e ele é considerado a antiga serpente, enganador e mentiroso, e veio para o nosso mundo continuar o conflito que ele começou lá no céu contra Deus. A nossa lição pede para que a gente leia Apocalipse no capítulo 13. Vamos sair do livro de Daniel, que nós vimos ontem, e vamos então para Apocalipse no capítulo 13. Hoje nós vamos abordar vários temas do grande conflito envolvendo o Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versos 1 a 8. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, cujos pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vejam, aqui nós vemos uma besta que é comparada aos animais que aparecem no livro de Daniel, na profecia de Daniel, quando falava dos reinos dos mundos, quando falou lá do reino da Grécia, dos Medo-Persas, quando falava do Império Babilônico, são exatamente os mesmos animais que aparecem no livro do Apocalipse. Então aqui vemos uma besta que emerge no mar e que tem o poder das nações, dos reinos do mundo, que já haviam existido desde os dias de Daniel. Aí a palavra de Deus continua. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O verso 2 nos diz que o dragão, a serpente Satanás, dá autoridade para sua besta, um poder do mundo, ali que vem então para representar Satanás, que é um poder religioso, político-religioso. Olha só como as coisas vão se mostrando sempre que a gente compara um texto com outro texto. Aqui nós conseguimos entender um pouco do que ele quer dizer quando ouvimos isso também no livro de Daniel. Nós vemos ali nos capítulos 7, 8 de Daniel, também um pouquinho antes, quando é descrito alguns animais que aparecem, e nós vemos a descrição do poder mundano, que aparece então regendo as nações, guiados pelo inimigo de Deus. A besta que vira semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, e deu o dragão, que é Satanás, um poder então espiritual, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vemos então aqui um ser que tem poder político, que é o poder das nações, mas tem poder espiritual religioso também, olha só, poder político e poder religioso. Vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Essa besta que emerge do mar é um poder que emerge das nações com poder político-religioso que sofre uma invertida. Ele recebe ali um ferimento. Então ele se recupera desse ferimento e quando ele se recupera, o mundo segue após essa besta, esse poder. Vejam só o que a palavra de Deus nos diz. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela, pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Vejam, meu querido amigo e querida amiga, nós vemos agora um grande conflito se desenrolando. E uma besta que tem poder político-religioso recebe seu poder do próprio inimigo de Deus e o mundo vai após ela.
O povo do mundo segue a sua autoridade. Essa besta, esse poder, luta contra o povo de Deus. Diz que tem autoridade. E o povo ainda diz para ela, olha, você é toda poderosa. É uma besta que é arrogante. A Bíblia diz aqui pra gente, olha, ela profere arrogâncias e blasfêmias. Então ela fala contra Deus, é arrogante e exerce autoridade durante 42 meses. Esse é um período profético, um período de poder em que essa besta tem poder e autoridade. Nós já vimos isso em muitas lições aqui da Escola Sabatina e acredito que nós vamos ainda abordar um pouquinho mais sobre essa referência e a gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre esse período profético, tá bom? Hoje, vamos só, por questão de tempo, vamos continuar a nossa lição abordando o geral do que ela tem para dizer para a gente, porque senão a gente vai gastar muito tempo para explicar a profecia bíblica e a gente perde o tempo da lição. Vamos lá. No verso 8 diz o seguinte: E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E eu quero que você preste atenção no verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Sempre que aparece esse trecho bíblico, é muito importante, porque ele se refere para a gente sobre a palavra de Deus, para que a gente não tenha desculpas. Você tem ouvidos? Escute. Você tem ouvidos? Entenda. Busque compreender que existe um grande conflito físico das nações, dos reinos, do mundo, contra o poder de Deus. E o inimigo tem trabalhado ali com a primeira besta, com a segunda besta que emerge da terra, com a grande besta com várias cabeças, que é uma referência muito grande a uma certa instituição religiosa. Enfim, a palavra de Deus vai abordando vários temas. Apocalipse 12, falando sobre o grande dragão. Nós temos aqui Apocalipse 13, Apocalipse 17, que fala também dessa grande besta. Enfim, eu não vou abordar todos os temas aqui, porque infelizmente nós não temos tempo. Seria muito gostoso, até vamos fazer uma lição específica sobre o Apocalipse, para entender esses 42 meses, enfim, todas essas questões, o possível que Deus nos revela. Mas aqui é importante a gente pensar o seguinte, que o inimigo de Deus sabe que pouco tempo lhe resta, apesar de todo esse movimento profético de todas as nações, autoridade religiosa, autoridade civil, mesmo assim, Deus está acima de tudo e nos garante a vitória se a gente permanecer ao lado de Deus. O conflito, meu amigo e minha amiga, ele é real. E Deus quer demonstrar a sua justiça e o seu amor para a gente, nos salvando de todo o mal e todo o pecado. Que a gente possa se entregar a Deus e vencer esse dragão, que é a antiga serpente, que entrega seu poder para o mal no tempo do fim. Para a gente poder resistir ao anticristo e resistir ao mal só estando com Jesus, que é o antídoto para o pecado, que é a vitória que Ele nos dá através do seu sangue. Vamos juntos orar. Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pelo estudo de hoje. Sabemos que tem muita informação, mas nós devemos obter o máximo que a gente consegue, entender o melhor que a gente pode, porque o Senhor diz pra gente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que a gente possa ouvir e entender a Tua palavra. Reconhecemos que o Senhor é o Deus de todas as coisas, o Senhor sobre tudo, e que o inimigo de Deus é derrotado, e nós somos vitoriosos no nome do Senhor. Ainda que vivemos ainda nesse conflito, em todos os dias nessa batalha, que o Senhor nos ajude a ter a vitória por Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Fique em paz, fique com Deus e amanhã a gente se vê, se Deus quiser. Tchau, tchau.